Muitos empresários em Moçambique têm desafios imensos. Um dos maiores desafios é escalar os seus negócios. Com a sua experiência de mais de 30 anos, o que acredita que falha em muitos líderes, em muitos executivos? São muitos anos a cometer erros, não é? Obviamente que estou em crer que acertei mais vezes do que aquelas que falhei, mas ao longo da nossa vida, em momentos diferentes, claro que nós vamos tendo tendência a cometer diferentes tipos de erros, e é por isso é que nós vamos crescendo como pessoas e como gestores. Como jovem, o que tu perguntarias para um CEO que de alguma forma já colocou muitas empresas grandes ao nível nacional? Eu perguntaria quais erros eu não deveria cometer ou começar, com relação às expectativas. Bem-vindo à Puma. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bem-vindo. É uma honra. Um prazer ter-te por cá. É uma honra. A Puma, de alguma forma, tem o seu histórico. É uma das maiores empresas que nós temos na área de energia, mas atrás da Puma nós temos um homem que lidera e que cria um impacto no mercado e tem um histórico muito, muito interessante. Mas muitos empresários não conhecem de onde que vem o Paulo. De onde que vem o Paulo para assumir cargos de maior relevância e continuar a criar impacto e, acima de tudo, a contribuir para a nossa economia? Bom, eu tenho tido o privilégio de, ao longo dos 30 anos que já levo de carreira, ter tido a oportunidade de trabalhar em grandes organizações que eu ajudei a desenvolver, mas também que me ajudaram bastante a transformar no gestor que sou hoje. Portanto, eu diria que o meu percurso aqui em Moçambique, e não só, e fora de Moçambique, teve muito a ver com a minha capacidade também de adaptação e de, em cada momento, procurar dar o meu melhor para que as organizações onde eu estou efetivamente possam se ingrar e possam desenvolver equipas de grande qualidade, que tem sido o meu foco, sobretudo ao longo destes anos. Na Puma Energy estou há pouco mais de 5 meses, portanto estou aqui a iniciar o meu percurso, mas obviamente que a minha motivação tem sido a mesma, desde sempre, que é chegar a um sítio, procurar desenvolver ao máximo as competências das pessoas que comigo trabalham e deixar a organização num sítio melhor do que encontrei. E, no fundo é esse o trabalho que eu faço todos os dias. Uau. E muitos empresários em Moçambique têm desafios imensos. Um dos maiores desafios é escalar os seus negócios. Com a sua experiência de mais de 30 anos, o que acredita que falha em muitos líderes, em muitos executivos, aqui de alguma forma que queiram escalar os seus negócios, queiram crescer e mesmo assim não conseguem, porque muitos, convenhamos, muitos começam seus negócios pela sobrevivência, ou seja, com o espírito de sobreviver a criar uma renda extra. E de repente dá certo. Só que aí vem a fase mais crítica. Vai crescendo, vai chegar na fase da vaca leiteira, onde tem uma liquidez e tudo mais, mas fica estagnado. Sim, a consistência é algo que é fundamental no processo de desenvolvimento de uma empresa. É evidente, a minha experiência tem sido mais no âmbito de exercer funções em organizações já com uma determinada dimensão e obviamente que o meu contributo tem sido a escalar a dimensão dessas organizações, alargar o seu leque de necessidades, aumentar o seu footprint, mas os desafios que se colocam a um pequeno empresário que lança a sua própria empresa, obviamente que são muito grandes, especialmente no mercado como o mercado moçambicano, em que ganhar escala é efetivamente um desafio muito grande. Daí a questão da consistência, daí a questão de uma gestão financeira adequada, daí o tema do desenvolvimento das pessoas e o desenvolvimento das equipas, porque muitas vezes as organizações falham nesse processo de crescimento porque ou crescem rápido demais e os processos e a qualidade das pessoas não acompanham, ou porque não agarram as oportunidades e acabam por não crescer e depois acabam por também perder relevância no mercado. Portanto, encontrar aqui um equilíbrio certo entre um crescimento rápido, mas sustentável e não demasiado rápido, porque isso também cria outro tipo de problemas às organizações e nós temos visto, por vezes, que algumas empresas não constroem as bases adequadas para depois poder crescer em cima disso e depois acabam por ter problemas financeiros porque os temas de controle, os temas de gestão rigorosa das finanças, das equipas, da própria estratégia comercial, a partir de uma determinada dimensão, ganham outra complexidade.
E fazer esse escalar desse negócio é algo muito complexo e efetivamente é algo que só com o tempo e alguma maturidade é que se consegue encontrar o equilíbrio certo. E obviamente que é aqui um desafio em Moçambique, tendo em conta também a dimensão do nosso mercado, porque por vezes leva a que as empresas não consigam atingir a dimensão adequada para de forma sustentável continuarem a criar valor durante muito tempo, não é? Uau. E em outras palavras, com tecnologia certa, com capacidade financeira, com pessoas erradas, vai dar errado. Em outras palavras, o gestor precisa ter processos bem definidos dentro da sua empresa, ter uma liderança, obviamente saber lidar com as pessoas e criar uma cultura organizacional que favoreça o crescimento dessa empresa. Sim, eu acho que a questão, no fim do dia, a questão cultural da organização é que vai determinar o sucesso no longo prazo. Nós podemos ter tudo, os processos, a tecnologia, podemos até ter recursos financeiros, mas se não conseguirmos criar uma cultura organizacional orientada para a eficiência, para o espírito colaborativo, para trabalhar de forma íntegra e honesta e dedicada, nós não vamos conseguir ter um negócio que seja sustentável e um negócio que perdure ao longo do tempo. Daí o facto desta ênfase que eu sempre coloco nos temas da cultura organizacional, no desenvolvimento das pessoas, porque no fim do dia, aquilo, o meu parte do meu tempo é investido em tentar colocar as pessoas certas nos lugares certos dentro da organização. E eu acho que essa é uma das tarefas mais complexas de qualquer CEO. São mais de 30 anos que colocou empresas de maior relevância no mapa deste país. Em outras palavras, o Paulo contribuiu para o crescimento econômico deste país, a reestruturação deste país. Nós temos grandes empresários hoje de referência que de alguma forma passaram das suas mãos. Quais são os erros que acredita que cometeu no início da sua carreira, que de alguma forma hoje olha e que muitos empresários estão a cometer os mesmos erros na sua trajetória? Bom, enfim, são muitos anos a cometer erros, não é? Obviamente que estou em crer que acertei mais vezes do que aquelas que falhei, mas ao longo da nossa vida, em momentos diferentes, claro que nós vamos tendo tendência a cometer diferentes tipos de erros, e é por isso é que nós vamos crescendo como pessoas e como gestores, e é precisamente a tentação ou a tendência de evitar cometer 2 vezes o mesmo erro, e essa aprendizagem é que nos faz se ingrar na vida. Quando nós somos jovens, obviamente, olhando para trás, eu compreendo que a minha falta de experiência, eu assumi funções de liderança de outras pessoas, era bastante jovem, tinha 27, 28 anos quando assumi a direção-geral da primeira empresa em que fui diretor-geral, que foi precisamente a Imovisa, aqui em Moçambique, e olhando para trás percebo que quando nós temos 27, 28 anos, os desafios que se nos colocam na gestão de pessoas, muitas delas com muito mais experiência do que nós, tornam-se bastante mais complexos do que depois ao longo do tempo vamos ganhando outra maturidade e outra confiança, e portanto as decisões envolvendo pessoas cada vez vão sendo mais fáceis. Depois as decisões de pricing, financeiras, estratégia é que vão tendo preponderância naquilo que vai sendo a nossa maior ou menor capacidade de fazer crescer as organizações. Agora, assim, em termos de erros, é evidente que eu olhando para trás, frequentemente, se calhar apostei em pessoas erradas que depois procurei corrigir, entramos em negócios ou desenvolvemos estratégias de preço, por exemplo, de pricing e de abordagem de determinados mercados, que depois se revelaram menos adequadas e tivemos que corrigir a rota. Por vezes, e eu já tive o privilégio de trabalhar em áreas de atividade muito distintas. Eu já trabalhei em empresas que tinham foco de infraestruturas de comunicação e de eletricidade, negócios de imobiliária, indústria, mais tarde também quando passei para outra empresa no setor da energia, do oil and gas, que tem atividades no upstream, downstream, estando eu sempre mais ligado à parte do downstream, e agora aqui na Puma Energy também, mais uma vez no setor da energia. Portanto, tive o privilégio de trabalhar em setores-chave da economia aqui em Moçambique, e portanto isso permitiu-me também ter aqui uma visão e um conhecimento do país no seu todo, norte a sul, de todas as províncias. Eu, por razões profissionais, já viajei por todo o país e portanto percebo que o contexto é extremamente desafiante, é muito difícil trabalhar em Moçambique, as dificuldades
logísticas, as dificuldades operacionais num país com a dimensão de Moçambique e com todos os desafios que nós temos, coloca-nos todos os dias desafios imensos. E a nossa capacidade de resistir, de resiliência, no sentido da adversidade também, fazermos olhamos para a adversidade como uma forma também de desafio e para nos superarmos a nós próprios e às nossas equipas e encontrarmos soluções em contextos difíceis, é óbvio que é algo que nos vai amadurecendo enquanto pessoas, vai nos permitindo ser mais ágeis e flexíveis para encontrar soluções, porque eu acho que uma das coisas que muitos gestores que vêm de fora, por exemplo, e que até podem ter sido muito bem sucedidos noutros contextos, é que aqui em Moçambique é preciso adaptar. E nós temos que nos adaptar à cultura, à realidade do país e não podemos partir com receitas pré-definidas quando entramos num determinado projeto ou numa determinada organização, mas temos que ter as nossas convicções, os nossos processos, temos que ter a capacidade de organizar as coisas de uma determinada maneira orientadas para a eficiência, mas também temos que ter a capacidade de perceber o contexto em que estamos a atuar e adaptar as nossas estratégias em cada momento. E isso é algo que se aprende com o tempo. Eu próprio também, no princípio, eu frequentemente tinha determinados princípios e convicções que depois a realidade se encarregou de mostrar que nem sempre era a melhor maneira de atingir os nossos objetivos, não é? Sem sombra de dúvidas. E de alguma forma, o empresário precisa aprender rápido, errar rápido, de alguma forma corrigir rápido e continuar a aprender. Inovar, saber se adaptar, entender que de alguma forma o crescimento gera desordem e vai tendo alguns desafios ao longo do seu crescimento. O mais importante é ter múltipla experiência, como o Paulo tem, e acima de tudo buscar eficiência, criar processos que de alguma forma funcionem muito bem. Hoje o nosso país está a crescer de uma forma extraordinária e um dos maiores desafios que o nosso país tem é a industrialização. Nós queremos industrializar o nosso país. E nós queremos tornar Moçambique como hub energético. Tem seus desafios. Como que o empresário moçambicano, a maioria desses empresários são jovens, e muitos deles não têm múltiplas experiências. Quiçá ter viajado o mundo, ou seja, eles só conhecem Moçambique. E o mercado moçambicano não tem aquele modelo do Oceano Azul, por exemplo, europeu. Ele se identifica um pouquinho como o mercado chinês, que opera quase negativo. E às vezes os chineses sabem lidar melhor com isso. Só que o moçambicano, ele aprende no modelo europeu, que muitas das vezes não se aplica à realidade, conforme disse aqui agora há pouco, é que tu chegas a Moçambique e tem uma outra realidade. Como que jovens moçambicanos, empresários moçambicanos, que nasceram em Moçambique, e não só nasceram em Moçambique, nasceram em Moçambique, mas de alguma forma carregam Moçambique no peito, carregam Moçambique e queiram entrar na microindustrialização, entrar na indústria. E partindo do princípio que eles não têm capacidade financeira por si só para criar grandes estruturas. Eles querem começar do zero. Na China é fácil, com empresas individuais, alguém abrir uma garagem e produzir papel higiênico. Zero taxas e tudo mais. Em Moçambique, literalmente, vai sair nas notícias, desmantelamos uma fabricante cá na China. Qual seria o começo desses jovens? Como que nós, como empreendedores, como empresários, poderíamos olhar e de onde começaríamos a olhar? Que efetivamente esse é um dos grandes temas que Moçambique tem que endereçar. Nós temos aqui uma população jovem em crescimento acelerado, temos uma dinâmica muito grande, não é possível, os empregos formais não vão absorver toda essa juventude que todos os anos entra no mercado de trabalho. Portanto, claramente que aproveitar esse espírito empreendedor da juventude é fundamental para o desenvolvimento de Moçambique. E aqui o desafio será precisamente encontrar um modelo
que não é certamente, ou não será um modelo nem europeu, nem chinês, mas que é preciso perceber a realidade onde nós estamos inseridos, é preciso perceber de que forma é que nós podemos criar condições para que este espírito empreendedor que existe claramente seja canalizado de forma organizada e eficiente. Eu compreendo que é muito difícil industrializar Moçambique por todo o contexto muito difícil que se vive em Moçambique em termos das dificuldades logísticas, as dificuldades de financiamento, o acesso ao crédito, ou o custo do crédito, a questão das garantias e da forma como o próprio sistema financeiro está ou não disponível para apoiar jovens sem grande capacidade creditícia, que não têm propriamente colaterais para dar, e depois como é que o setor financeiro ou capital de risco até se calhar que deveria existir e não existe, porque há muitas atividades de mais elevado risco, provavelmente nem é o setor bancário, a entidade, o sistema financeiro, não é o componente bancário do sistema financeiro que poderá estar mais vocacionado para determinado tipo de apoios iniciais. Aqui nós, enquanto país, temos que encontrar aqui uma forma de organizar toda esta energia empreendedora, também criar aqui um contexto de licenciamento e perceber que não demasiadas barreiras administrativas e demasiadas barreiras legais também condicionam muito desse espírito empreendedor, sendo que também nós temos que compreender que as coisas têm que funcionar dentro de uma determinada organização, não se pode permitir que de forma totalmente desordenada se exerçam atividades para as quais, obviamente, às vezes até podem pôr em causa a saúde pública, etc. Portanto, não quero com isto dizer que também um modelo totalmente liberal em que cada um faz o que entende por bem seja o mais adequado. Mas é claro que o desafio grande aqui em Moçambique é precisamente a questão da industrialização e a questão da substituição das importações. É um tema que falamos muito todos os dias e vivemos esse paradigma. Nós temos que produzir mais de tudo em Moçambique. Agora, a questão do acesso à energia, o custo da energia, todas as infraestruturas logísticas, toda a maior ou menor facilidade com que se criam e abrem empresas e depois se cria aqui estes elos de ligação entre produção, por exemplo, produção agrícola ou agroindustrial, o processamento, a capacidade de armazenagem, o frio e colocar os produtos em tempo útil junto dos consumidores, é uma cadeia imensa que tem que funcionar em sincronia. E isso é algo que está por fazer. E agora é bom que estes fóruns e estes debates e estas discussões que o Afonso promove e a sua equipa também ajudam a dar visibilidade, ou há aqui um esforço coletivo nacional de criar cadeias de valor que trabalhem de forma interligada, ou vai ser difícil nós realmente avançarmos para este processo de industrialização, porque isso não vai acontecer de forma isolada, porque as cadeias de valor têm que funcionar de forma integrada. E esse é um desafio grande que nós temos aqui em Moçambique, até porque a questão associativa, o trabalhar em conjunto, é algo que não é muito natural, tem que ser incentivado. As associações e as próprias entidades governamentais que tutelam estas áreas têm que continuar a trabalhar para criar aqui um espírito verdadeiramente associativo, porque de forma isolada não vai ser possível, ou vai ser muito difícil desenvolver o país. Não é? É verdade. E disse muito bem, um dos maiores desafios são as burocracias, que sem sombra de dúvidas não podemos criar situações, como bem disse, de criar risco à saúde pública. No entanto, temos que compreender que a África tem o seu jeito, nós temos que de alguma forma criar políticas que vão de encontro a essa realidade. E olhando nessa realidade, o Paulo ajuda muitos jovens, recebe jovens de alguma forma que acreditam que tenham alguma visão e tenham algum potencial. Isso faz como pessoa. E eu penso, o que é que acha se as maiores empresas multinacionais, que não são multinacionais, maiores empresas, criassem um modelo de incubadoras, que de alguma forma pudessem criar um mecanismo de ter empresas dentro desse ecossistema, que sejam isentos, por exemplo, de pagar taxa de energia, taxa de água, e possam, através dentro daquele ecossistema, se tiver projetos viáveis, possam ter investidores e ter, de alguma forma, ser fornecedores dos serviços
dessas grandes empresas. Não seria um começo viável para pequenas empresas que estão a começar hoje. Porque olhando para a capacidade do governo de o criar, não é que o governo não possa o fazer. Possa o fazer, mas tem vários desafios, convenhamos. O país é grande, tem seus desafios, a economia está do jeito que está. Está a lutar para, de alguma forma, estabilizar a nossa economia. Mas existe o setor privado. O que é que nós, como setor privado, podemos fazer, conforme bem disse, nesses fóruns que nós criamos, esse associativismo e tudo mais? Mas o que é que nós podemos fazer de concreto para que nós possamos dar o kick-off? Ou seja, através de investidores anjos, através dessas empresas, fomentando de alguma forma incubando essas empresas, porque nós temos jovens criativos, mas por eles não terem orientação, são jovens que estão a multiplicar, por exemplo, na área de informática, eles estão a multiplicar bots, chats, robôs de WhatsApp e tudo mais. Enquanto podem fazer uma automação para agrobusiness, por exemplo, podem criar um sistema para automação na área de agronegócios, podem criar sistema, por exemplo, para a área de combustíveis, podem criar várias coisas. E com uma orientação certa, e com o direcionamento certo de uma grande empresa, dizer, olha, nós temos este projeto, vocês estão aqui, nós vamos ser vossos parceiros. O que acham? Ou de alguma forma pode haver outra solução mais viável que vem do setor privado? Sim, olha, eu percebo o ponto e acho que há muito mérito nessa ideia de usar as grandes empresas como âncoras para criarem polos de desenvolvimento e eventualmente ter algum tipo de incubadora que crie de uma maneira que garanta o mercado numa fase inicial para determinado tipo de produtos ou de tecnologias, e isso efetivamente é um caminho que pode e deve ser percorrido, porque tendo em conta a dimensão do país e tendo em conta a imensidão de jovens que entram no mercado de trabalho, as grandes empresas per si não vão ser solução para absorver toda esta mão de obra, e portanto, claro que é preciso incentivar a criação das micro e das pequenas e médias empresas e criar um ecossistema em que esses empreendedores possam efetivamente se ingrar. Agora, o ponto de partida é que é crítico, e daí a questão das incubadoras e de ver de que forma é que as grandes empresas podem criar esse tipo de mecanismos, não necessariamente que envolvam até questões associadas ao Estado e ao Governo. Eu acho que aqui em Moçambique espera-se demasiado do Estado, ou espera-se demasiado do Governo, e eu penso que o Governo, o papel que deveria ter era criar as condições de atuação no mercado de forma livre, sem barreiras, e criar aqui um contexto e um ambiente de negócios em que os sistemas funcionam, não há excesso de burocracia, os tribunais dão as garantias necessárias para que os investidores possam efetivamente investir de forma confiante, e quando há algum tema sabem que tem uma entidade que possa dirimir litígios de forma eficaz. E esse é o papel do Estado. Portanto, depois as empresas têm que ser, a iniciativa privada é que tem que desenvolver, e nós aqui às vezes vivemos aqui um paradigma ainda em que por vezes queremos o Estado em tudo, por outras vezes depois queixamos que o Estado também estorba, e acho que é preciso clarificar aqui o nosso modelo de desenvolvimento. E na minha ótica o Estado devia funcionar como um árbitro, deveria criar as condições para que o setor privado funcione, mas não intervir demasiado na economia, porque isso acaba por criar outro tipo de ineficiências e vai coartar este espírito empreendedor que eu acho que existe muito em Moçambique. Uau! Muito forte. Muito forte. Principalmente quando diz que nós esperamos tudo do governo. Literalmente tudo do governo. Ao mesmo tempo que o governo aparece como árbitro, ao mesmo tempo como jogador. É um facto. É muito forte. Mas o que depende de nós, como o setor privado, como empresários, executivos, nós temos que fazer valer a pena. E nós não podemos falar de nos tornarmos a hub energético regional sem falarmos da Puma. A Puma, ao nível do nosso território, quais são os desafios, quais são as oportunidades que vêm,
nos vários contextos, tanto na logística, financeira, e como de alguma forma, como que vê esse mercado e como vê a nossa região, não só em Moçambique, nós estamos na costa, a 3.000 km de costa e com várias oportunidades. Quais são essas oportunidades? Quais são os desafios? Bom, efetivamente a Puma Energy tem uma presença africana bastante forte. Obviamente também está noutros continentes, mas em Moçambique, em África, está em 17 países. E tem uma experiência muito interessante de soluções que desenvolve noutros mercados africanos e que nós aqui em Moçambique também queremos replicar e queremos potenciar. Moçambique é muito importante no contexto da Puma Energy. É um dos países onde a Puma mais investimento tem, onde a Puma mais quer crescer. Nós estamos presentes em todo o país. Nós temos, através do grupo Puma Energy Trafigura, a Puma Energy tem como acionista o grupo Trafigura, e portanto que é um dos maiores traders mundiais. Sim. E que tem presença muito diversa para além do negócio específico da Puma Energy. Estamos no setor da armazenagem de combustíveis, temos terminais na Matola, temos terminais na Beira, estamos a aumentar a nossa rede de abastecimentos, de postos de abastecimento um pouco por todo o país. Nós temos um projeto e uma ambição de crescer significativamente o nosso footprint e de alargarmos as áreas onde já estamos. Portanto, o nosso objetivo também é de permanentemente inovar e trazer novas soluções para a nossa rede de retalho. Nós vamos lançar produtos muito relevantes nos próximos meses e já estamos a fazê-lo noutros países. Soluções de meios de pagamento digitais e de fidelização de clientes. Portanto, e esta experiência pan-africana da Puma Energy é muito interessante e é muito relevante, porque permite que nós possamos trazer boas práticas e experiências de produtos que estamos a desenvolver na Tanzânia, no Zimbábue, na Zâmbia, na África do Sul, no Botsuana, na Namíbia, em todo o lado onde nós estamos. E esta interoperatividade, digamos assim, acho que é um dos pontos fortes da Puma Energy. E por outro lado, apesar de obviamente todos nós temos consciência dos desafios de curto prazo que temos que interessar aqui todos os dias em Moçambique, nós temos aqui a plena convicção que o mercado moçambicano é um mercado onde a Puma Energy vai continuar a apostar, o Grupo Trafigura vai continuar a apostar, e nós vamos continuar a desenvolver aqui, trazer para o mercado soluções cada vez mais inovadoras, e vamos procurar também sempre alargar a nossa atividade a novas áreas de negócio, sempre tendo a energia como core, e sabendo que Moçambique tem um potencial no setor da energia que é efetivamente muito grande e que ainda estamos apenas na fase inicial do seu desenvolvimento. Portanto, aqui o que há aqui para fazer as potencialidades no setor energético e transformar Moçambique num hub energético para a África Austral é efetivamente um desígnio para Moçambique, e a Puma Energy está muito focada em contribuir para que isso seja materializado nos próximos anos. Claro, sem sobredutos, e de alguma forma isso é visível porque a Puma está no Moçambique, você sabe. Também. Com esse espírito da Puma, em jeito de fez, com esse espírito da Puma, em se estabelecer em Moçambique e vir a estar bem presente em vários países ao nível da África, qual seria o conselho que daria para os executivos que queiram crescer, escalar e de alguma forma possam tornar-se relevantes e terem grandes empresas, gerir grandes empresas como a Puma? Bom, eu enfim, não sei se será propriamente um conselho. O que eu posso é referir aquilo que eu acredito como sendo a base de qualquer caminhada que nos leve para um sítio melhor de onde foi o nosso ponto de partida, que é termos a capacidade primeiro de estabelecer um caminho claro, sermos consistentes na nossa abordagem no dia a dia, procurarmos juntar-nos e reunir as melhores pessoas e pessoas que estejam alinhados com os nossos valores, e depois, claro, não esmorecer à medida que as dificuldades e os desafios vão aparecendo, e acima de tudo não termos como comparação outras realidades muito distantes. Nós temos que medir e avaliar aquilo que é o nosso sucesso e os nossos objetivos à luz do contexto onde estamos inseridos, e não nos compararmos necessariamente com referências exteriores. Eu acho que é importante nós mantermos o foco, olharmos aqui para Moçambique e para todo o seu potencial,
perceber que sem trabalho e sem esforço e sem consistência, nada de muito relevante é possível alcançar na vida. E não podemos querer também, às vezes, já existe aqui uma certa ansiedade, especialmente nos mais jovens, de querer que tudo aconteça muito rápido, mas efetivamente as coisas que têm mérito e as coisas que têm valor e as coisas que são sustentáveis não acontecem de um dia para o outro. E, acima de tudo, estabelecer um caminho, ser consistente e ter a capacidade de levar as coisas até ao fim é aquilo que fará a diferença. É o que eu penso. Paulo, muito obrigado. É sempre uma Obrigado, honra Paulo. conversar consigo e eu fiquei fascinado a entender que, de alguma forma, Moçambique tem os seus desafios, mas também tem as suas oportunidades. Estes são os bastidores do CEO. Se inscreva aqui e faça parte do Moçambique CEO Summit 2026. Muito obrigado. Muito obrigado. Há muitos jovens, como a Mina, como vários outros, sonham em crescer. Muitos jovens sonham em crescer e o que acontece em muitos jovens hoje é que eles sentem que estão muito atrasados. Com 22, 24, 26 anos, 28 anos, sentem-se muito atrasados. Qual é o conselho que daria para os jovens? O conselho que eu daria para os jovens é que desfrutem do tempo e não sejam demasiado ansiosos em relação àquilo que tem que acontecer, porque se nós dermos tempo às coisas, se nós formos consistentes, as coisas acontecem. E frequentemente, quando nós temos jovens que entram na empresa e que ao fim de 6 meses já perguntam porque é que ainda não foram promovidos e o que é que vai fazer, e qual é a carreira que vão ter daqui a não sei quantos anos. Acho que temos que viver as coisas a seu tempo e não esperar demasiado, nem tentar acelerar as coisas. E eu hoje vejo que a juventude tem expectativas, se calhar às vezes demasiado elevadas, e não dá tempo suficiente a que as coisas aconteçam e até levam a que tomem decisões de carreira, por vezes precipitadas, porque não dão tempo, se calhar, a que as coisas aconteçam no seu tempo e no seu momento próprio. Esse seria o meu conselho. Muito obrigado. O que é que tu perguntarias como jovem, o que é que tu perguntarias para um CEO que de alguma forma já colocou muitas empresas grandes ao nível nacional? Eu perguntaria quais erros eu não deveria cometer ou começar com relação às expectativas. Enfim, o jovem, é normal que quando se é jovem se cometam erros e quando se não é jovem também. Os erros fazem parte da nossa vida. Nós não podemos deixar-nos condicionar, nem nos podemos deixar penalizar demasiado quando olhamos para determinado tipo de opções que até achamos que possam não ter sido naquele momento a opção correta. Mas mais importante do que não cometer erros, o que é impossível, é a maneira como nós reagimos às coisas que nos acontecem. E isso é algo que só depende de nós. Nós não controlamos aquilo que nos acontece a nós controlamos a maneira como nós reagimos às coisas que nos acontecem. E ter a capacidade de não se deixar condicionar quando algo na nossa vida não corre bem é uma característica que nos fortalece mental e fisicamente e nos ajuda a progredir na vida e na carreira. Portanto, eu diria que o conselho seria esse, não dar demasiado importância às coisas, também não nos podemos levar demasiado a sério, aceitar que na vida nem tudo vai correr como nós queremos, mas encarar isso com naturalidade e cada vez que tivermos que corrigir rota, corrigimos e seguimos em frente. É esse o meu conselho. Muito obrigado. Mas eu